Salve, salve nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre Flamengo, a atuação formidável do Flamengo aí fora de casa, venceu o Juventude por 2-0. Gols de Arrascaeta no primeiro tempo, um golaço de cabeça, e no segundo tempo Emerson Royal fechou aí então o placar de 2-0. Bom, fica comigo até o final porque vamos saber o que a mídia palmeirense tem falado aí dessa grande atuação do Flamengo, né? Não é só a mídia palmeirense, mas o mundo todo fala sobre o Flamengo, a boa atuação. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e créditos na descrição do vídeo. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Vinícius Rodrigues, analisando a rodada, foi possível notarmos que talvez esta foi a rodada que demonstrou a verdadeira diferença de Flamengo e Palmeiras para os demais. Vou colocar esse tema aqui para a gente falar, porque para mim é exatamente isso. Para mim, hoje, são dois clubes praticamente que existem no futebol brasileiro. E aí eu coloco aqui, estou colocando aqui o Veiga e o Arrascaeta, nem dá para comparar mais, não dá nem para colocar na mesma prateleira. Eu até queria que o Veiga estivesse ali brigando com o Arrascaeta, mas aí falando um pouco do Flamengo hoje, gente, assistiu o jogo do Flamengo. Eles ganharam com uma tranquilidade do Juventude. Isso me assustou. Me lembrou muito aquele Palmeiras, o André já comentou isso em outras lives, o Palmeiras de 2022, né, André? Que ia ganhando 1-0, meio a 0, jogava mal, ganhava, jogava bem, goleava. Então, para mim, fica muito complicado o Palmeiras conseguir tirar esse título do Flamengo. O Palmeiras segue na briga, estamos a 4 pontos do Flamengo, um jogo a menos, porém, o que me preocupa é o pouco esforço do Flamengo para conquistar os 3 pontos. O que me preocupa é isso. Porque o Flamengo hoje não foi um bom jogo. Eu assisti os jogos. O Murilo o Flamengo fez um grande jogo. Não fez um grande jogo. Mas mesmo não fazendo, ganhou com... Você vê, uma jogada do Saul, um baita de um passe. Jogou com a mão a bola pro Arrascaeta, que quando sobe... Gente, o gol que o Arrascaeta fez, ele cabeceou na gaveta. Ele olha, o gol fica pequeno, o gol fica enorme para ele. O Arrascaeta, quando pega a bola, ele subiu de cabeça, eu falei, vai perder. Gente, o goleiro ficou estático. O goleiro do Juventude não saiu do lugar. Ficou olhando, Saul cruzou, ele entrou, ele subiu assim, e ele não é alto, ele subiu de cabeça na gaveta. Então o Flamengo, aí depois bateu uma falta no travessão. Quer dizer, o Flamengo com 2 lancezinhos do Arrascaeta, 2 lances, o jogo estava decidido. E o que me preocupa é isso. O Flamengo, em outras oportunidades, o Flamengo para ganhar do Bragantino, era freguês do Bragantino. O Flamengo era freguês do Bragantino. Seja no Maracanã, seja lá no estádio, agora não é na Bia Bichedi. O 23 apanhou na Bia Bichedi, apanhou do coisa com coisa. E foi quando abriu o caminho para o Palmeiras. E aí ficou só Palmeiras e Botafogo na briga, né? O Flamengo perdeu, acho que tomou de 4 do Bragantino. Tomou de 4 do Bragantino. E o que me preocupa é isso, Carine e André. O Flamengo tinha 2 freguês do brasileiro. Era o Bragantino e o outro era o Juventude, onde ele acabava perdendo ponto lá no Alfredo Jaconi. Eu anotei aqui, ó. O Flamengo não ganhava do Juventude, o pessoal pode me corrigir aqui, desde 1997. Foram 13 jogos no Alfredo Jaconi e o Flamengo não tinha vencido. Ou seja, quando você começa a ganhar esses jogos que você tinha até uma tradição em perder e começa a ir lá e ganhar, não jogar bem, o Flamengo deu um show, não foi show, eu assisti o jogo. Joga pouco e ganha, Carina. Me preocupa, e o Palmeiras, por mais que esteja fazendo uma campanha boa no Brasileiro, fica difícil acompanhar o Flamengo. E aí, não tem como. Hoje, no futebol brasileiro, existem 2 times. O Flamengo, vou colocar o Flamengo acima, não tem como a gente negar que não está acima do Palmeiras, principalmente pela dormir. O Palmeiras foi dorminhoco. O Palmeiras demorou para reestruturar o time. O Abel Ferreira, e principalmente pelo técnico. E eu já vou falar do técnico aqui. O Abel Ferreira está estragando o Palmeiras. Essa que é real. E aí não vou culpar a Leila nesse caso, não. A Leila botou o dinheiro pro Anderson Barros. Esse cara não entende nada de futebol, nada. Se a gente tivesse um diretor de futebol de verdade, o Palmeiras estaria sim brigando com o Flamengo de igual para igual. E hoje, a diferença que existe de pontuação no Brasileiro, esses 4 pontos, que se o Palmeiras ganhar o jogo que falta, né, que tenha a menos que o Flamengo, ficaria 1 ponto, é justamente o confronto direto, onde foi no Allianz Parque e o Palmeiras tomou uma sapecada do Flamengo no Allianz Parque. Então, o que tem dificultado o Palmeiras de se manter é o técnico e esse diretor de futebol
inexistente. E tá aí o Arrascaeta decidindo o jogo pelo Flamengo. Depois já teve o Emerson, até o Emerson Royal, que o André critica, hoje foi um dos melhores em campo. Samuel Lino, Emerson Royal foi um dos melhores em campo. E aí o outro, o Saul voltou, gente, com um filho, nasceu filho e ele voltou para jogar. Esse tipo de coisa é que ganha campeonato. Não é travesseiro com pena de ganso, não é olhar o chip, é o comprometimento do jogador enquanto esses caras param de mimimi. E aí outro ponto que eu achava importante era o Felipe Luiz, que poder deixar o Flamengo. Estava torcendo para ele ir embora, André. Recebeu uma proposta do Fenerbahçe e cita um compromisso que não é o momento de sair do Flamengo. Eu tava louco pro Felipe Luiz, André, vazar do Flamengo e ele vai continuar. Karina, comenta aí, o Flamengo com a Arrascaeta, com o Saul, com o Samuel Lino, agora ainda teve o Bruno Henrique com efeito suspensivo, e o Felipe Luiz, que eu tava rezando para ir embora, vai permanecer. André, Karina, comenta aí. Eu já tô assim, Lugó, o Flamengo tem um grande elenco, né? São muitos nomes, assim, é muito superior ao Palmeiras, Lugó. Não tem como considerar isso, porque, assim, é muito diferença. É uma diferença grande, será que não falta técnico? Será que é tão superior assim, Karina? Eu acho que no meio de campo Lugó. Eu acho que eles têm nomes melhores que o Palmeiras. Eu acho que no meio quantidade de campo... quantidade, exatamente. São muitos jogadores em na mesma posição. Então, assim, são muitas peças. O Felipe Luiz, ele pode brincar, Lugó, tranquilamente. Se ele errar, ele acerta, como a gente brinca por aqui. Então, assim, é muita qualidade, é muita variedade, jogadores muito diferenciados mesmo. Eu acho que o Palmeiras, Lugó, agora que está se formando, o ataque, a gente encontrou o ataque, a solução de jogar Vitor Roque e Flávio Lopes agora, em setembro, exatamente, André. Então, assim, o Palmeiras está começando a constituir um time com cara, né, de titulares. Quem é o time titular, de fato, agora em setembro. O Flamengo já está jogando com consistência, meio de campo sólido, uma defesa muito segura também, Lugó. Então, assim, para mim, o Flamengo está passos à frente do Palmeiras, Lugó, com tranquilidade, e é por isso que, para mim, é o grande favorito para o título brasileiro. André, os dois times do Brasil são Palmeiras e Flamengo. Agora, por que o Palmeiras não... É o confronto direto que tem feito a diferença. Ano passado nós perdemos o título para o Botafogo justamente pelo confronto direto no Allianz Parque. Foi esse jogo que decidiu. E esse brasileiro, se tudo caminhar dessa forma, ganha um, ganha o outro, a decisão será no confronto direto, onde o Palmeiras entrou com a fralda cheia no Allianz Parque e vai precisar ganhar no Maracanã desse Flamengo para querer brigar pelo título. O jogo que acontecerá no dia 5 de novembro, que não vejo a hora. Agora, se tivesse vencido o Flamengo, é o meio do Palmeiras conseguir voltar. O Gó tá travando. É o Palmeiras... Tá gravando, tá travando. Não, eu acho assim, o Felipe Luiz tem um leque de opções, né? Então, aquele negócio, ele troca um, troca outro, aí você fala assim, que nem o Emen tá falando, André, Jorginho e Saul são construtores, realmente são jogadores construtores, volantes, que não são volantes, são quase uns meias que jogam como volante, só que eles marcam, né? São jogadores que estão acostumados a marcar. Quando eu falo do Palmeiras, do Aníbal e do Evangelista, esse é o grande problema. Não são grandes marcadores. Então, assim, talvez o Emiliano e o Aníbal casassem melhor nesse meio campo para dar liberdade para o Andréas Pereira poder construir jogada e o Felipe Anderson. Para deixar 4 atacantes mais livres para jogar, com menos compromisso de marcar. Porque, assim, o Samuel Lino não é marcador também. Ele é um ponta ofensivo para cacete, ele não se preocupa muito em voltar, marcar essas coisas. Não é. E nem o menino na direita, que era do São Paulo, também não é. Ele até volta para ajudar, tal, mas ele também não é um cara que se preocupa tanto com a marcação. O Pedro, muito menos. O Pedro faz aquela sombra na saída de bola, e o Bruno Henrique, sim, o Bruno Henrique é um cara que incomoda na frente. O Bruno Henrique incomoda a defesa, mais até que do Pedro, né? Pela mobilidade que ele tem. Então, assim, Lugó, é muita opção que o Flamengo tem. Agora, se você falar assim para mim, vai sair do meio do banco de reservas do Palmeiras, Sousa e Facundo Torres, esses caras vão virar jogo? Não vão, né, Lugó? Não vai. Esse é o grande problema. Vai. Porque você vai ter Facundo Torres e Sousa para virar jogo. Porque o Facundo Torres vai ser reserva nesse time. Não é possível que ele não seja reserva nesse time. E ele vai vir do banco para. Ele vai virar jogo? Não viram jogo, Lugó. Não viram jogo. Facundo Torres e Sousa não viram jogo. Rafael Veiga, da forma que tá, também não acredito. Então, o Palmeiras não tem elementos. Galera, tamo junto. Meus amigos, eu não assisti ontem o jogo do Flamengo. Na verdade, eu tava na estrada, então acabei acompanhando um pouco do jogo ali, conforme eu conseguia sinal. Não assisti o jogo do Flamengo, porém o Flamengo
tem a sua vitória ali, eu acho que uma vitória protocolar, talvez não protocolar assim, não tão protocolar assim, porque o Flamengo ontem quebrou um tabu. Um tabu ali de quase 3 décadas, que não vencia o Juventude, lá na casa dos caras. Então ontem o Flamengo do Felipe Luiz atingiu mais um número importante, e esse número ele se torna mais importante ainda quando a gente fala sobre a composição do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Palmeiras havia vencido no sábado, e o Palmeiras coloca aquela responsabilidade, aquela pressão em cima do Flamengo para que vença também. Porque hoje as duas equipes, elas estão muito próximas entre si. Ó, só para vocês terem uma ideia, em um panorama geral, Palmeiras, segundo lugar com 46 pontos e 21 jogos. Flamengo, primeiro lugar, com 50 pontos e 22 jogos. Meus amigos, Palmeiras e Flamengo, se continuar aqui nessa proporção, nós iremos terminar o Campeonato Brasileiro talvez com um recorde de pontos na história do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Cruzeiro aqui que joga hoje, inclusive. Só que o Cruzeiro já vai jogar o seu 23º jogo contra o Bahia. Então hoje, para quem gosta, tem um joguinho aí até que interessante, um joguinho legal. O Bahia tá com aquela pressão por vitória, o Cruzeiro precisa também conseguir a vitória, porque é importante o continuar ali na cola do Palmeiras e do Flamengo, então tem um jogo com elementos interessantes. Mas talvez nós estamos falando aí de Palmeiras e Flamengo disputando a ponta com uma das maiores pontuações, ou a maior pontuação do Campeonato Brasileiro da história dos pontos corridos. Algumas pessoas gostam de colocar que o Palmeiras e o Flamengo eles estão virtualmente com um ponto de diferença. Isso porque o Palmeiras tem 21 jogos e o Flamengo 22 jogos. Mas eu não gosto dessa matemática. Eu não gosto dessa matemática assim, virtual. Por que que nesse caso aqui eu não gosto? Porque a gente não sabe. Talvez se o Palmeiras fizer esse jogo aqui, que ele ainda está devendo, que ele precisa repor, talvez o Palmeiras não vai vencer o jogo. Ou talvez vença. Então eu prefiro deixar as coisas do jeito que tá. Agora, uma coisa é fato. Eu acho que todos os jogos aqui deveriam ser equiparados dentro de um campeonato de pontos corridos. Não devia haver essa bagunça que tá a tabela, com algumas equipes com 21 jogos, outras com 23, outras com 22. Toda hora desnivelando o número de partidas. Eu acho que numa competição dessa, em que a longevidade ela é a principal estratégia, o principal aspecto, a principal variável da competição, é importante a CBF organizarem as coisas de maneira que todas as equipes fiquem ali equiparadas, igualadas, para a gente realmente ter uma noção de como está o cenário da competição, porque isso vai permitir as equipes traçar novas estratégias ao longo do torneio. Agora, vocês viram que eu falei ontem que eu acreditava na vitória do Flamengo. O Flamengo venceu o Juventude. Juventude tá lá no Z4. Flamengo continua assumindo a ponta. E o Vasco tem uma notícia que não é muito boa para eles, não. Por que a notícia pro Vasco ela não é boa? Dá uma olhada aqui nos torcedores do Vasco pelas mídias sociais, ó. Vai ser sofrido até o final. Mais um ano melancólico. PQP. Não merecemos isso. Agora vem aquela sequência. Olha a sequência do Vasco. Do Vascão. Flamengo. Bahia. Cruzeiro e Palmeiras. Meus amigos, essa sequência aqui, deixa eu até ver a classificação do Vasco. O Vasco está em 15º colocado. Vai enfrentar agora os próximos 12 pontos com equipes extremamente difíceis que estão nos andares de cima da tabela. Aí tem mais comentário aqui. Os comentários estão engraçados, né? Vasco jogou com 1 a mais contra o Vitória e Ceará. Ganhou 1 ponto. Agora pega Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Depois não dá para reclamar. Era uma vitória para dar um pouco de respiro,
antes da talvez pior sequência do Vasco na temporada. E enfrenta Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras nos próximos 4 jogos. E aqui você tem os melhores ataques do campeonato. Primeiro lugar, o Flamengo, com 47 gols. Segundo lugar, Cruzeiro, com 36 gols. Desculpa, segundo lugar, Mirassol. Olha só, galera. O Mirassol tem o segundo melhor ataque do campeonato. Vocês entendem por que eu falei lá no começo que o cara ele merece uma baita de uma premiação se ele conseguir chegar até o final do ano com um trabalho magnífico desse? Isso aqui é um trabalho magnífico. Estamos falando de uma equipe que não tem um elenco. O elenco titular já não é um super elenco. E não tem amplitude também de elenco. Então pensa em tudo que os caras estão mostrando. Ah, mas os caras não têm Copa do Brasil, não tem Libertadores. Ah, beleza, mas vocês entendem que mesmo assim ainda é um baita de um trabalho? Ó, segundo lugar é o Mirassol, com 36 gols. Terceiro lugar, o Cruzeiro, com 35. Quarto lugar é o Palmeiras, com 32. Quinto lugar é o Botafogo, com 30 gols. E o sexto lugar é o Vasco, com 30 gols. Então o Vasco tá ali, ó, junto com o Botafogo, entre os melhores ataques da competição. Isso aqui considerando apenas o gol, né, os gols em si, tá? Não estamos falando do saldo de gols propriamente dito. E falando, pessoal, para um lado agora mais clubista, sendo mais torcedor, é muito difícil esse momento da competição, em que você tem ali o Palmeiras e o Flamengo nessa corrida, porque qualquer erro, qualquer tropeço, qualquer resultado ruim, pode fazer com que a gente se distancie mais do Flamengo. E eu imagino que para os flamenguistas também não é fácil isso, porque qualquer tropeço da equipe do Flamengo, os caras já, o Palmeiras tá ali na cola. O Flamengo vem fazendo uma das suas temporadas no Campeonato Brasileiro mais impecáveis. E o Palmeiras também está acompanhando isso. Nós tivemos alguns tropeços que acabaram fazendo com que a gente tenha essa diferença pequena de pontuação. Mas mesmo assim o Palmeiras vai mostrando fôlego e vai mostrando que vai competir até o final. E eu falo, pessoal, o time do Palmeiras ele tem muito que evoluir. Eu não sei o trabalho do Abel, como vai ser daqui pra frente. É porque a gente enfrentou o Internacional. O Internacional é uma equipe tradicional do futebol brasileiro, mas que não vive o seu melhor momento tecnicamente falando. Então eu não sei se serve ali como uma super referência. É um resultado que nos empolga, nos anima, claro, mas eu não sei também se nos deixa tranquilo para os próximos jogos. Com certeza a gente vai encontrar alguns adversários que vão colocar uma pedra no nosso caminho. Então vai ficando muito tenso o momento aí, tanto de Palmeiras, com certeza os flamenguistas também têm essa situação. Esse daí, então. A gente agradecer também ao Vini Bueno e trazer a contribuição do Mário Alberto para os jogos dessa rodada. Ele escolheu o líder. Vamos ver como que o Mário Alberto retrata a situação do Flamengo. Quebrou o tabu literalmente ali, né? E também nesse momento foi e o Mário conheceu o Haroldo, hein? Então deveria saber que, né? Se ainda estivesse trabalhando no lance, por onde o Haroldo também passou, Haroldo Habib, um colega muito querido que eu cito sempre aqui, que tinha essa marcação cerrada sobre o uso da expressão tabu, né? Ele dizia que tabu é coisa proibida. Essa série de resultados, na verdade, é escrita. Mas, de qualquer forma, tá quebrada. E tem redação AM de um dos gols do Flamengo para a gente ir para o intervalo. Ayrton Lucas, Ayrton estende a bola na ponta, tenta ainda Samulino, o Arrasca levantou na área, testou, bingo! Flamengo, arrasca de cabeça aos 31 final, abre a contagem na Serra Gaúcha, solta o Arrasca nessa coisa, minha gente, ele é o dono do jogo, é coisa de maestro, é coisa de sentimento, é intimidade com a bola, o cara tem um imã com a bola, percebeu, e de cabeça bota no fundo da rede.
E bola no fundo da rede, tem aquele barulhinho bom. Aquele barulhinho bom, Arrasca. Meteu essa, hein, Arrasca. Boa, 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 Arrasca. E ele foi lá e deu recado pro goleiro. Tem que respeitar. E agora tá lá. O Arrasca. 0. Hoje fez um bom jogo. Eu não digo assim, não foi aquele grande jogo, mas ganhou de 2-0, né, cara? O importante é isso. 2 gols de cabeça, que é uma coisa meio incomum até no Flamengo, pelo gol do Arrascaeta de cabeça, né? E aí teve o gol do Emerson Royal de cabeça também, né? 2 cruzamentos. Então o Flamengo mantendo aí a sua liderança, que é importante, né? Manter a liderança no campeonato. Abre 4 pontos do Palmeiras, que ontem fez um jogaço contra o Internacional. Porém, né, o Palmeiras tem um jogo a menos daí que o Flamengo. Então mantém aquela diferençazinha lá, seria de 1 ponto, né? Mas hoje é de 4, porque o Flamengo tem um jogo a mais. O fato é que aí o Cruzeiro, se vencer, pode chegar a 47, toma o 2º lugar do Palmeiras, mas o Flamengo já tá aí líder, continua líder do campeonato. Ninguém pode nessa rodada alcançar o Flamengo. O Flamengo hoje fez um bom jogo, eu acho que um pouco tirado do pé ali, né, cara? O Juventude não ofereceu muito perigo, quase perigo nenhum, essa que é a verdade. Até porque o Juventude jogou todo atrás ali, fechadinho, tentando ganhar aquela bola, mas não estava conseguindo, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu nada. No segundo tempo ali, com uns 15, 18 minutos de Juventude, tentou dar uma assanhada, dar uma pressionada, mas foi muito rápido, não aconteceu nada, porque não tem condição, né? Juventude não tem condição, não se compara o elenco de Juventude com o elenco do Flamengo, né, cara? E aí eu fiquei triste de ver o Verón, cara, no campo, aí reserva no Juventude, né? Entrou no segundo tempo ali, não fez nada, cara, nem se fala no nome dele. Que era o Verón, hein? Uma grande promessa para ser um dos melhores jogadores do mundo, chegou a ser o melhor jogador do mundo na Copa Sub-17, foi campeão do mundo Sub-17, se eu não me engano, foi o melhor jogador do mundo na ocasião. Aí começou a ir pro Palmeiras com o Abel Ferreira, porém, já viu, né, o que aconteceu com ele. Ele foi pego, acabou o jogo aqui, ó, acabou. O Verón foi pego na balada, aquela coisa toda, vivia machucado, né, parecia canelinha de vidro, e era para ser um grande jogador hoje, tá em nada, né, tá resumindo em nada, tá aí no banco do Juventude, né, cara. Meu Deus, que tristeza. Mas vamos voltando pro jogo. O Flamengo hoje, ele teve um bom jogo. Eu acho que foi um jogo meio que tirando o pé, porque a gente sabe que tem Libertadores aí no meio da semana. O Flamengo, ele deu 9 chutes no gol e acertou 3. E o Juventude deu 3 chutes e acertou 1. Só que o Flamengo com uma posse de bola muito alta, 65%, com o Juventude 35%, que mostra que o Flamengo ali tocou bola, né? Tocou pra lá e pra cá, foi tocando bola. Não deixou o Juventude se assanhar. Quando o Juventude tentou se assanhar, o Flamengo deu as respostas. Aí no final do jogo ali o Emerson Royal fez o 2º gol, acalmou, ficou de boa. E o Flamengo consegue os 3 pontos, uma boa vitória com a torcida no final gritando olé ainda, né, no jogo, quando a torcida do Flamengo que estava lá encheu ali a parte do Flamengo. No começo do jogo parece que não tinha muita gente, mas depois na hora do jogo, rapaz, tava lotado, né? Porque um pouco antes eles mostraram, não tinha ninguém, acho que meia hora antes do jogo, quase ninguém no campo. E aí quando começou o jogo tava lotadinho. Mas parabéns pro Flamengo, o Flamengo fazendo a vitória, se mantendo em primeiro lugar. O Flamengo hoje que entrou em campo com o Rossi, o Danilo, o Alan, Ayrton Lucas e Emerson Royal, o Luiz Araújo, o Léo Pereira, Arrascaeta, Pedro, Saúl Niguez e o Samuel Lino, né? E de novo a Arrascaeta, como fez um gol de cabeça, o primeiro gol, é o melhor em campo, né? Fez um jogado, meteu uma bola na trave. Então o Flamengo fazendo muito bem as suas partes aí. Não fez um grande jogo, mas, cara, não precisava, né? Sabe, quando os caras estão medindo tá medindo ali para não cansar muito. Tá, jogou o que tinha para vencer o jogo. Esse que foi importante. O Flamengo jogou pro gasto, jogou para ganhar o jogo. E ganhou bem, 2-0.
Tava caminhando para 1-0, mas daí o Felipe Luiz fez ali várias alterações ali no segundo tempo, onde entrou o Cebolinha, tinha entrado já o Carrascal, aí entrou o Plata, o Alacian, entrou ali junto com o Cebolinha, e aí, se você olhar o gol do Emerson Royal, o Alacian teve uma participação boa ali, porque ele estava junto com o cara que poderia marcar o Emerson Royal, e ele atrapalhou o cara, e o Emerson Royal chegou por trás e meteu a cabeçada ali, né, cabeceou para baixo, sem chance ali pro Jandrei, e aí Flamengo 2-0 matou o jogo. Parabéns, Flamengo. Segue o líder, né? Palmeiras vai continuar seguindo o líder aí, né? Vamos ver o jogo lá, quando vai ser o jogo no Maracanã, entre os dois ali, se tiver um pontinho, vai pegar fogo esse jogo, hein? Ai, meu Deus do céu, tem colega meu lá de Santa Catarina que vai, cara. Já falou pra mim que vai ter uma excursão que sai lá de Blumenau, lá, pra aqueles lados, e vai pro Rio de Janeiro, que os caras vão sair no sábado de tarde, né? Porque o jogo vai ser domingo, parece, e vão sair no sábado de tarde, e aí passa 20 horas no ônibus, cara, viajando, vai pegar gente ali na região ainda, e pro Rio de Janeiro, para esse jogo de Flamengo e Palmeiras. Jogaço, né? Que vai ser um jogaço, né? Se o Palmeiras continuar esse trabalho que está começando a aparecer agora, né? Começou com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes, o Felipe Anderson já começando a jogar melhor, Facundo Torres também já mais adaptado. Cara, vai ser um jogaço, hein? Vai ser um jogaço. E assim a gente espera, né? Porque a gente quer jogo de alto nível. É que o meu Palmeiras ganhar, tá bom. E só para ilustrar esse jogo, teve uma falta meio forte ali, né? Se vocês perceberam. O Flamengo fez 11 faltas, o Juventude fez 15, tiveram aí 2 cartões amarelos para cada lado, impedimento teve 2 do Juventude, e escanteio são 6 do Juventude contra 7 do Flamengo. É isso, cara. É isso. O Flamengo jogou pro gasto, ganhou e continua líder do Brasileirão, né? Segue o líder aí, galera. Segue o líder. Vamos que vamos. Parabéns, Flamengo. Até o próximo vídeo. Então, nação, chegamos ao final deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece também aí de deixar nos comentários o que você achou, compartilhar o vídeo. Também não esquece de ativar o sininho das notificações para receber sempre vídeos como esse. Se inscrever no canal e deixar o seu like, claro. Isso é muito importante para o nosso canal aqui também, um bom crescimento do canal. Bom, os créditos estão na descrição do canal. Sendo assim, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo, galera.